TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo aqui no plenário. O vereador Cecílio Santos, do PT, vai realizar um debate por videoconferência. Todos os participantes vão estar por videoconferência justamente por conta da pandemia do coronavírus, e o principal ponto que será discutido neste debate relacionado ao fortalecimento dos postos de saúde em meio a essa fase vermelha do Plano São Paulo. Portanto, vários participantes vão justamente discutir essa situação, também o impacto da Covid-19 nas unidades básicas de saúde, além dos casos de dengue que estão crescendo em Campinas e que também será debatido. Você pode acompanhar aqui nas redes sociais da TV Câmara Campinas, no nosso Facebook oficial e também aqui na TV Câmara. Fique conosco ao vivo. Muito obrigado pela audiência. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, os nossos convidados aqui, muito obrigado por estarem conosco, por aceitarem o convite para fazer esse debate. Quero cumprimentar e agradecer a presença da nossa companheira de bancada, a vereadora Guida Calisto. Muito obrigado por estar conosco. Nosso ex-vereador e médico, sanitarista na Rede Municipal de Saúde, Pedro Torinho. Muito obrigado por estar conosco. Nós vamos fazer um debate sobre o fortalecimento dos centros de saúde nessa fase vermelha da pandemia. Importante esclarecer que nós estamos sem o uso da máscara, porque cada um está na sua própria casa, no seu ambiente familiar, por isso nós não estamos usando a máscara neste momento. Quero agradecer também a presença da nossa companheira Nayara, conselheira municipal, presidenta do Conselho Municipal de Saúde, e em nome dela, em nome da companheira Guida Calisto, cumprimentar todas as mulheres por este dia especial, de luta em defesa dos direitos, em defesa de igualdade, em defesa de políticas públicas que atendam principalmente nossas companheiras mulheres, que é quem, na área da saúde, por exemplo, eu acredito que sejam a maioria. Então, é importante fazer esse registro e esta homenagem nossa, singela, à luta de tantas mulheres guerreiras por direito, por igualdade neste nosso país. Quero também cumprimentar e agradecer a presença dos conselheiros e conselheiras, Maria da Paz, que é do Conselho Local do Centro de Saúde do Rocim, seu Alcides, que é do Conselho do Satélite Íris, o nosso companheiro Paulo Mariante, usuário e conselheiro no Centro de Saúde do Centro e também suplente no Conselho Municipal de Saúde. Os conselhos distritais, nossa companheira Lourdes, eu não vi se ela está por aqui, mas está convidada, deve entrar daqui a pouco. Nossa conselheira Devani Bissoli, que é do Conselho lá do Distrito do Ouro Verde, a nossa companheira Clarice Escandoleiro, do Conselho Distrital Sul, Rita Leles, nossa companheira do Conselho Distrital Norte, e queria dizer a vocês que eu não sei se eu esqueci de alguém, a Lourdes está aqui com a gente, dona Joana Júlia, também lá do Conselho Norte, e da Comissão de Fortalecimento dos Conselhos no Conselho Municipal de Saúde. Combinar com vocês nossos tempos de fala, em torno de 5 minutos, aí, para a gente poder ouvir a todos e depois também responder as perguntas. As perguntas elas podem ser encaminhadas através do e-mail comunicacão.social@campinas.sp.leg.br ou através do WhatsApp 19 97829 3776. Para você que nos acompanha pela TV Câmara, pelos canais sociais, pode enviar sua pergunta através desses canais, ok? Sem delongas, quero dizer que é uma grande satisfação, Pedro, os demais, fazer este bate-papo aqui com vocês, porque uma das preocupações nossa é justamente a unidade básica de saúde, principalmente nesse período da fase vermelha da pandemia, que acaba tendo que alterar sua rotina e
e, portanto, dificulta um pouco para nós, do ponto de vista de usuários, o acesso, seja a suspensão de consultas, serviços de rotina da unidade, que, em muitas situações, dependendo das condições físicas da unidade, ela não consegue manter. Então, é por isso a importância da gente fazer esse debate, esclarecendo a população, né, e também colhendo sugestões de possíveis melhorias possam ser apontadas ao Executivo, no sentido de que garanta à população, né, o acesso à saúde. Então, quero passar a palavra inicialmente à nossa companheira vereadora Guida Calixto, e para fazer aí as suas saudações, suas considerações, e depois a gente segue com os nossos convidados. Guida, por favor. Bom dia a todas e todos, bom dia, Cecílio, bom dia aos convidados aqui, Pedro, a Maria da Paz, Devair, Paulo Mariante, a Nayara, enfim. Eu quero dizer que, assim, eu me sinto muito honrada de ser líder dessa bancada, né? A bancada do PT tem apresentado propostas, discutido a cidade, com pautas muito importantes, né? Principalmente nesse período da pandemia, que é o período que nós estamos num contexto, né, de agravamento e de sofrimento da nossa população, e nós, enquanto representantes dessa cidade, estamos querendo discutir a cidade como um todo, estamos querendo apresentar propostas para minimizar e para que a nossa população possa atravessar esse período com menos sofrimento. Está bem difícil, né? Porque a gente tem tido muita dificuldade entre os governos, né? Tanto municipal como estadual e nacional, mas a gente não deixa de cumprir o nosso papel. Então, agradecer por estar hoje como liderança dessa bancada, né? Agradecer aos meus pares e parabenizar aqui, Cecílio, você por essa iniciativa, né? O seu mandato por essa iniciativa, e os demais, que a gente possa fazer um bom debate nesse dia de hoje, que é o 8 de março, e que o debate da saúde é um debate que está muito inserido na pauta da luta das mulheres. Então, obrigada aí e um bom debate a todas e todos. Obrigado, Guida. Muito bom tê-la aqui conosco e é uma satisfação tê-la também como nossa líder de bancada. Grande liderança você vem exercendo aí à frente da nossa bancada. Pessoal, vamos seguir aqui com os nossos convidados. Queria combinar com vocês da gente fazer o seguinte: a gente ouve um conselheiro local, que está lá na ponta, e ouve alguém do Conselho Municipal, e depois a gente podia fechar aí com o Pedro Tourinho falando sobre as contribuições que ele ouviu e também as dificuldades e as perspectivas das unidades de saúde, ele que está trabalhando fortemente, né, nas unidades básicas de saúde, tá certo? Pode ser assim? Então, queria passar então para a nossa companheira Maria da Paz. De estar aqui presente com você nesse momento para tratar da questão da saúde e do nosso centro de saúde. Eu começo falando pelo centro de saúde do Rocim, que infelizmente está muito difícil, o centro de saúde do Rocim. Nesse momento de pandemia, eu acho que seria um momento para que a questão da defasação da equipe de trabalho. Está muito defasado, a equipe de trabalho está faltando muita gente, a gente só tem, no momento, um clínico geral, e assim por diante, são várias coisas que estão muito defasadas. E por conta da pandemia, a gente fica uma preocupação que hoje tudo é Covid, só que a gente tem os outros probleminhas de saúde que chega para o centro de saúde e que não tem um diagnóstico, porque está tudo defasado, não tem ninguém para atender. E a UPA daqui, você sabe que ela está horrível também. A nossa UPA está muito difícil na região do Campo Grande.
Então, como a gente está tendo também, não só a pandemia, mas também a gente está tendo a questão da dengue, está muito difícil, a gente consegue só reclamação da população e todo mundo ficando doente em casa e passando mal e ficando cada dia pior. Esse é um dos problemas que a gente está tendo aqui na nossa região, né, Cecílio? Porque e não tem como, não tem o que fazer, não tem como fazer. Vai pedir ajuda para quem? Como fazer alguma coisa? Como mudar essa questão do centro de saúde, da UPA, que está horrível? Então, eu falo no geral do centro de saúde e da UPA, porque são os dois espaços na qual eu participo, né, para ver como é que está a situação. É isso, gente. Está muito difícil. A gente tem que ver como que a gente consegue uma ajuda, um recurso melhor para poder estar ajudando o nosso centro de saúde. Obrigado, da Paz. Obrigado pelo relato. Esse diagnóstico ele é importante e, ao final, também nós vamos pensando aí em sugestões de como melhorar. Da Paz traz um assunto que é fundamental, que é a recomposição das equipes. Se nós não tivermos equipes completas nas unidades de saúde, e não é só no centro de saúde, nos bairros, é também nos pronto-socorros, inclusive em hospitais, né? Então, vamos seguir aqui. Podia chamar o nosso companheiro Paulo Mariante para nos dar um relato, trazer suas contribuições. Ele que é do Conselho Local do Centro. Bom dia a todas, todos e todes. Em especial, uma saudação a esse Dia de Luta das Mulheres, né? E ao papel que elas vêm cumprindo na resistência ao golpe, na resistência ao fascismo. Parabéns ao vereador Cecílio por proporcionar esse debate com uma presença aí de pessoas, de companheiros tão valorosos. Eu queria colocar inicialmente que, falando como usuário do SUS, eu durante muito tempo era aquela pessoa que corria para o pronto-socorro. Eu quero falar isso porque acho que é importante, a gente não vamos mistificar, né? Nem mistificar uma coisa que eu vejo, estou com 57 anos, eu vejo pessoas da minha idade ou mais velhas falando de um tempo em que a saúde no Brasil era melhor, maravilhosa. Isso é uma mentira. Antes do SUS não tinha nada. E principalmente as pessoas mais pobres tinham nada e menos nada. Então, em primeiro lugar, vamos limpar essa área aqui, né? O SUS é a maior conquista, né, que a gente tem. Mas essa conquista precisa ser melhorada. Eu vejo assim, eu sou usuário do Centro de Saúde Centro. Seguramente, vou falar isso aqui, a gente sabe disso, então o que eu vou falar aqui não é um centro de saúde que, historicamente, tem menos problema de composição de equipe do que muitos centros de saúde da periferia. Isso é fato. E acho que a gente tem que encarar essa questão também. Não adianta ficar tapando sol com a peneira, a gente tem que fazer essa discussão. Mas mesmo aqui, por exemplo, pegando nossa realidade do centro de saúde do centro, na saúde mental, por exemplo, a última reunião que eu participei, porque eu sou, na verdade, conselheiro, eu sou usuário do centro de saúde, mas sou conselheiro suplente do Conselho Municipal. A última reunião que eu participei, como ouvinte, né, do Conselho Local, foi antes da pandemia, que depois, pelo menos até não fui comunicado de reunião, e eu lembro de um tema que era saúde mental. E aí eu ouvia, e eu não estou falando isso aqui como crítica às pessoas, ao coordenador, as pessoas ali, que, na minha opinião, fazem o máximo que podem para tentar dar conta do que tem, só que elas não têm. Vamos lembrar que um coordenador, uma coordenadora de centro de saúde não pode nomear a profissional. Então, está faltando o médico, está faltando o enfermeiro, coordenadora não tem possibilidade, gente. Não adianta estrilar com quem está ali. Quem tem esse poder é o prefeito. E também quem tem possibilidade de dialogar com quem tem o poder de nomear é o secretário de saúde. Então, por exemplo, por que eu estava falando isso? Saúde mental. A doutora fulana conseguiu ceder 4 horas por semana. Ou seja, aqui, desculpa usar a expressão, eu não estou com isso desqualificando, porque acho que é um esforço da pessoa. No fundo, é um tapa-buraco, para não ficar sem nada, né? E a gente sabe, não foi só na pandemia que os problemas de saúde mental se agravaram, já vem se agravando. Essa crise horrorosa, né, econômica, capitalista, tudo isso vem trazendo problemas. Então, isso é um exemplo. Ao mesmo tempo, dialogando com o que a Maria da Paz colocou, no Conselho Municipal de Saúde, todo esse tempo, olha, aqui a Nayara está aí, a Lourdes, são presidente e membro da executiva, todo esse tempo o Conselho nunca deixou de dizer
tem que ter contratação emergencial para a rede. Não adianta fazer só contratação emergencial para urgência e emergência. Claro que tem que fazer para urgência e emergência, mas achar que a rede não precisa, a gente vai continuar com uma rede que já tem um buraco fenomenal, a defasagem de trabalhadoras e trabalhadores na rede, gente, por favor, só para dar uma ideia para vocês. Antes daquele ato criminoso do então prefeito Jonas Donizete, do então secretário de Saúde Cândido, quando botaram de um dia para o outro 1.308 trabalhadores do Cândido Ferreira na rua e deixaram a rede sem essas pessoas trabalhando, já tinha uma defasagem que quem participava do Conselho de Saúde nessa época, 2011, 2012, a própria gestão admitia que tinha que fazer um concurso para no mínimo 600 vagas. Isso estou falando em 2011, gente. Olha só o que veio de lá para cá. Quem aposentou, quem faleceu, etc. e tal. Quem exonerou. Então, essa defasagem é gritante. E, infelizmente, eu concluo com isso, para não falar demais, já falei, infelizmente, sem respostas adequadas. Periodicamente, vinha alguém da gestão no Conselho Municipal de Saúde, tem várias pessoas aqui, o próprio Cecílio, que também é o presidente. Não, nós fizemos uma recomposição. Não fizeram. Se nós considerarmos a defasagem que já tinha antes daquela quebra horrorosa do pessoal do Cândido, mais a quebra do Cândido, nunca fizeram recomposição, era voltar ao quadro anterior, considerando que aumenta a população, aumenta a demanda. Então, assim, isso é muito grave. É muito grave, e agora a gente tem essa situação que eu acho que foi muito legal a da Paz colocar. A pandemia, a gente não tem uma dimensão, porque vamos lembrar que tinha gente que achava que no final do ano a pandemia tinha acabado. A gente não tem uma dimensão do quanto vai se prolongar esse quadro. Ou seja, essa excepcionalidade que a gente está vendo, ela pode se prolongar no tempo mais do que a gente está imaginando. Então, nós temos que enfrentar esse debate de como a gente vai continuar enfrentando a pandemia, mas voltar a ter um mínimo de atenção adequada na rede básica, para dar conta de todas as outras questões de saúde, inclusive a boa e velha prevenção, que a gente sabe que é o que vai ajudar a não esgotar, né? Como eu mesmo disse, eu era o típico usuário que ia direto para pronto-socorro. Agora, se a rede não responder, vai ter muita gente fazendo o que eu fazia antes. Então, acho que nós temos que tentar dialogar sobre isso, e, na minha opinião, sem recomposição do quadro de trabalhadores e trabalhadoras, não tem solução para a atenção primária. Claro, também vale para as UPAs, para pronto-socorro, mas se a gente quer que a atenção primária funcione, tem que tratar isso mais a sério do que ficar só fazendo lero e não encarando essa questão. A defasagem é brutal, gente. Obrigado. Obrigado, Mariante. Importante suas contribuições, sua fala. Quero passar agora para Rita Leles, que é lá do Conselho Distrital Norte, para a gente ouvi-la na outra ponta da cidade. Vamos lá, Rita, com você. Lá, inicialmente, obrigada, viu, Cecílio? Achei bacana a tua iniciativa aí, de trazer, de promover o debate. E o que a gente tem assistido, realmente, eu faço minhas as palavras do Mariante, da Maria da Paz, a situação se repete na cidade inteira, no Distrito Norte não seria diferente, né? Agora, além desse problema de contratação, eu acho que nós temos que tocar também na questão estrutural. Nós falamos aí em manter ambientes limpos a fim de promover mais saúde, prevenir doenças, e nós temos, nesse exato momento, problemas estruturais importantes na cidade. Vou tocar apenas no exemplo do Village, nesse momento, que é uma unidade, teve inclusive uma denúncia no Facebook semana passada de uma usuária do serviço que foi procurar atendimento na atenção básica com um irmão portador de síndrome de Down, teve uma espera de quase 3 horas para ser atendido, no final foi diagnosticado num serviço de retaguarda como portador da Covid e veio a falecer, inclusive. Mas, no momento da denúncia, a usuária tirou uma série de fotografias lá, mostrando a precariedade da unidade, que naquele momento estava até com tendas perfuradas,
submetendo os pacientes a uma situação calamitosa até, porque um paciente aguardar quase 3 horas para ser atendido, debaixo de uma tendazinha de um pouco mais, 2x2 ou 3x3 metros que seja, é uma situação absurda, né? Então, nós temos situações como essas. Como é que você pensa em prestar um bom atendimento? E quando a gente fala em atenção primária, eu acho que a grande preocupação é evitar doenças que seriam evitáveis, né? Se é que eu estou conseguindo ser bem clara. Então, nós temos, especialmente na Norte hoje, o nosso maior problema em termos de contratação é o nosso técnico de enfermagem, que está um problemão grande, e aí a gente precisa dessa contratação, e a gente não vê um esforço por parte da secretaria no sentido de contratar mesmo, de fazer abrir concurso, propor uma situação que seja mais plausível e que venha atender aos interesses realmente da população. O papel do nosso técnico de enfermagem, com relação à assistência ao paciente, à recuperação, aos cuidados pré-operatórios, pós-operatórios, mesmo no auxílio ao enfermeiro, no sentido de fazer os seus planejamentos, é muito importante. São várias funções que um profissional desse tem como atribuição, e é um rombo bastante grande. Além disso, Cecílio, na Norte nós temos aqui um outro problema que eu considero bastante grande. Unidades como o Barão Geraldo têm hoje uma realidade de 48 mil pessoas. Você acha que tem cabimento uma unidade como essa ser composta por apenas 5 equipes, quando, na verdade, precisariam de 9. Nós temos também o Centro de Saúde Aurélia, que hoje temos 5 equipes, precisariam homologadas, mas tem um número populacional bastante grande. O problema também se repete no Eulina, repete-se no Santa Bárbara, e assim vai seguindo. Então, precisamos urgentemente, está certo que temos recebido aí, recebemos recentemente 10 residentes R1, 9 R2, que ficam espalhados em 4 unidades. Mas esses R1 são médicos, são profissionais que precisam de preceptores. Então, sempre tem uma limitação, né? Não dá para a gente entender por que é que a população não pode ser atendida, por que é que os princípios universais do SUS não podem ser abordados aí com eficiência, com responsabilidade, não é verdade? E agora, com essa maior demanda também de atendimento por conta da Covid, a situação ela aflorou de uma forma muito mais gritante. Sem falar na questão do adoecimento dos nossos trabalhadores. Então, isso tudo, essas situações precisam ser vistas. É isso, companheiro. Então, é o que eu tenho a dizer. Obrigado, Rita. Obrigado pelas suas considerações, sua fala importante. E, assim, vamos dar sequência. A Rita traz aqui são 2 elementos importantes. Primeiro, o que os conselhos e o que as unidades básicas de saúde precisam não é só médico. Ela traz isso com muita precisão e é muito importante reforçar e registrar isso, né? Técnico de enfermagem. É importante que a enfermagem na unidade básica de saúde, Nayara, Pedro certamente vão discorrer sobre isso, é muito importante e faz um trabalho muito bom, muito importante ali na unidade básica de saúde. E equipes de saúde da família. Nós apresentamos, e vamos discutir isso com a nossa bancada na Câmara, né, Guida, a importância dos testes, a importância de ter um rastreamento da questão Covid. E quem faz isso não é só o médico, é a equipe. Portanto,
é fundamental que tenha, sim, a equipe completa, né? Eu queria passar agora, a Nayara tem uma questão de horário, mas eu ainda queria pedir a ela que segurasse um pouquinho, que eu queria ouvir o Devani e depois a Clarice. Devani, com você. Boa tarde, bom dia a todos. Uhum. Eu gostaria de agradecer ao Cecílio, ao vereador Cecílio, né, desta atividade, e também agradecer a presença das mulheres, né, que a Maria do Carmo, a Clarice, a Joana, a Guida, a Nayara, essas são as pessoas de luta, né, de realmente que a gente pode contar sempre, né. Então, e agradecer a elas, né, desse momento junto com a gente. E eu gostaria de colocar uma situação gravíssima que a gente tem no Centro de Saúde hoje, que é a falta de recursos humanos, né? Então, não tem como a gente ampliar a atividade do Centro de Saúde, porque a gente não tem os recursos humanos necessários, né? Isso é uma gravidade muito grande, principalmente aqui na região do Ouro Verde. E isso aí faz com que dá um acúmulo ao Hospital Ouro Verde, né? O atendimento ao Hospital Ouro Verde, que deixa o atendimento precário devido à terceirização, que é um objetivo maior, é lucro, né? Não atendimento à população. Então, isso agrava muito mais, né? E uma coisa que a gente gostaria de colocar também é a situação da dengue, que está vindo aí, né? Que a gente deveria fazer contratação de pessoal para que fizesse o atendimento à dengue, fizesse atendimento a vacinas das comorbidades, no caso de gripe, né, que vai existir daqui uns dias, e não dá para fazer uma contratação da Covid hoje, né, porque a Covid requer assim, uma preparação melhor, né, dá muito mais difícil. Mas se a gente conseguir fazer uma contratação que dê uma sustentação, no caso da vacinação das gripes, né, que vai acontecer por aí, no caso da dengue, né, dar as limpezas das praças e a conscientização da população, né, um trabalho assim mais efetivo. E eu acho que isso vai ajudar na Covid diretamente. E isso desafogar também a situação do Centro de Saúde, né, que acaba acumulando tudo lá para o Jardim Ouro Verde, né? Então, e o Mário Gatti também, né? Então, isso dificulta muito o atendimento lá. Então, eu gostaria que o Cecílio, aí, o vereador Cecílio e a Guida tocassem muito nesse ponto aí, para ver se sensibiliza os governos, né, a fazer essa ação. Obrigado, Devani. Excelente a sua fala, importante. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estar trabalhando nessa perspectiva. Ia passar, então, agora para a companheira Clarice, que é coordenadora do Conselho Distrital lá da região do Ouro Verde. Clarice. Clarice, você nos ouve? Acho que está fechado o seu microfone. Agora bom dia a todos, agora sim. Obrigada, Cecílio, pelo convite, né? Obrigado por estarmos, né, todos juntos aqui numa única força, que é a saúde e o bem-estar de todos, né? De nós, de Campinas, de nós sendo tanto usuário como trabalhador, independente da área, profissão em que estamos, todos nós precisamos de um bom atendimento, né, do SUS em Campinas. E em relação a todos os amigos, companheiros que já falaram aí, nada mais a Sudoeste é diferente de outras regiões, né, dos outros distritos de Campinas. A gente passa por dificuldades, a gente passa tanto como sendo usuários, na demora do atendimento, nas questões burocráticas, mas também como trabalhadores também que estão exaustos, estão cansados, mas nem mesmo assim eles desanimam, né? Eles sempre estão à luta, sempre
estar fortes e firmes para atender a todos nós quando a gente precisamos. E nessa questão que o senhor Devanir acabou de falar, se nosso centro de saúde estivesse mais fortalecido, tivesse todas as equipes completas, que a gente sabe que nenhum distrito estão completas, a gente teria, sim, menor fluxo nos hospitais e nas UPAs, né? Aqui na questão da Sudoeste, eu vou colocar algumas ações em conjunto, né? A gente, o Conselho aqui distrital, em conjunto com a nossa coordenadora Antonietas, estamos sempre unidos, né? Para vencermos todas as burocracias e até mesmo as dificuldades. E a gente temos 7 centros ao todo são 13 centros de saúde. 7 centros de saúde estão com as equipes completas, mas 6 estão incompletas, né, faltando médico e tudo mais. E desses centros de saúde, que tem todos esses médicos, 10 médicos são daquele programa Mais Médico, que encerra-se agora em abril, né? Mas a gente não sabe, né? Talvez pode prorrogar por causa da pandemia, né? A gente não sabemos ao certo. Mas todas essas faltas foram pedidas, né? Eu conversei muito com a Antonieta antes de começarmos a reunião hoje. Todas essas faltas foram pedidas pela Secretaria da Saúde no início da gestão desse ano. Então, não sei nossos amigos nos outros distritos que foram passado isso, mas pediu para todas as coordenadoras dos distritos passar, né, as faltas, para que eles pudessem encaminhar para o RH para que possa suprir essas faltas nas equipes dos centros de saúde. Mas temos, né, dificuldades, né, com tudo isso. Eu vou falando, qualquer coisa você pode me interromper, viu, Ceci? Okay. A gente temos, né, centro de saúde que funciona 60 horas semanais e tem uns que é 66, por causa que abre, né, aos sábados. E a gente tem as 2 portas abertas, né? Então, é o COVID, né, centro, os respiratórios agudos lá e tudo mais, e temos também as doenças, as queixas que as pessoas chegam agudas, né? Tá lá com infecção de urina, ou está descompensada diabetes, então já chega na porta, já é encaminhada, né, pelo enfermeiro, né, faz a triagem com a enfermagem, se há necessidade, chama o médico. Mas a gente sabe também que muitas equipes, né, muitos centros de saúde, não tem médico disponível para atender todas essas 2 portas, né? Então, é preocupante também esse centro de saúde. Então, a gente também está com restrição nessa faixa vermelha, nessa fase vermelha, de agenda, né? Como a gente já vem vindo nessa pandemia, não está fazendo agenda, né? Não está marcando os médicos. Por exemplo, você liga lá, fala que você está sentindo e tudo mais, aí talvez por WhatsApp você já é atendido, é encaminhada a unidade para esse atendimento, né, de porta aberta lá na queixa aguda, e também, mas não foi interrompido, é bom esclarecer, as agendas do recém-nascido, pré-natal, foram interrompidas, essas estão sendo agendadas e passando, né? Também várias pessoas também que estão nos ouvindo, que é muito importante ter o telefone atualizado nas pastas, né, nos seus prontuários, porque a qualquer medida que você venha falar via WhatsApp, né, com as equipes, para eles também te retornarem, estando tudo atualizado, porque na maioria das vezes, como o Paulo Mariante disse, a gente é acostumado sempre a ir para o pronto-socorro, né? Mas agora a gente tem que acostumar ao contrário, a gente ir sempre no centro de saúde primeiro, né, para que a gente possa fazer uma triagem, para que aí sim, no caso mais grave, a gente vá até o centro de saúde. Então é muito importante você sempre conectar, né, estar atento à sua equipe, né, seja lá qual seja a sua equipe, entre em contato, fala o que você está sentindo, se for alguma síndrome respiratória, vá direto ao centro de saúde, não fique em casa quando é síndrome respiratória, e qualquer outras causas. Por quê? Se você está sentindo algo, né, e acaba demorando ir ao atendimento, quando as pessoas aí já falaram, aí aquela queixa vai ficar aguda. E aí você vai precisar de especialidade. A gente sabe, eu quero colocar aqui a especialidade também, que a gente não está tendo muito acesso, ou quase nada, né? Aquelas pessoas, sim, que já estavam passando, está sendo remarcado, estão sendo atendidas na possibilidade. Mas as pessoas que estão caminhando ainda para a fila, saindo do centro de saúde,
estão todas paradas, então está virando uma bola de neve. Né? Então, a gente tem que pensar nessa questão também das especialidades. E também temos, né, na falta do RH também, os nossos agentes de saúde, que eles estão na ponta, né, através do WhatsApp, fazendo esse teleatendimento, que não temos profissionais para isso, seria um enfermeiro, né, um técnico de enfermagem para fazer isso, mas são os agentes de saúde que estão fazendo. E aí, como nossos amigos já disseram, tem a dengue também. Então, eles têm que deixar o teleatendimento e têm que ir para a rua. Né? Tem que fazer também as buscativas. Então, aí a gente falta RH nesse sentido também. Né? E, além disso, também, ele sai para fazer aqueles atendimentos das pessoas que deram positivo para o Covid, tem a oximetria, né? Que tem que ser feita a partir dos 60 anos, que, por exemplo, as pessoas menos de 60 anos, talvez eles levam o oxímetro para casa para fazer o monitoramento. Mas tem aquelas pessoas mais de 60 anos que têm dificuldade, lá está os agentes na ponta de novo, indo até lá também para fazer esse trabalho. Então, a gente não pode esquecer dos agentes, que são muito importantes nas nossas unidades, e que está faltando muito também, né? Para que todos nós... Porque é um momento novo, né, Cecílio? A gente nunca viveu isso na vida, nunca queríamos viver, né? Mas é a realidade. E a gente tem que cobrar, sim, mais pessoas para trabalhando, mas também fazer a nossa parte. Né? Orientando a população dessas práticas, mas orientando também a dificuldade dos profissionais, desde a ponta, né? Eu digo assim, que lá no centro de saúde, todos são importantes, desde o pessoal da limpeza, até o doutor, até o gestor. Só que a gente tem que ter aquele olhar humano, né? Que cada um fazendo a sua parte, a gente pode contribuir para que tudo isso passe rápido e passe logo. Ficando em casa, fazendo as práticas, né? E fazendo tudo mais. E a Sudoeste está fazendo isso, né? Ela está recebendo, sim, orientação da Secretaria da Saúde, tanto da Vigilância em Saúde como da Secretaria, documentos, os IPIs não estão ficando em falta, está tendo IPI, porque isso foi uma preocupação lá no início da pandemia, né? De ter ou não IPI para todos, foi até uma pauta que a gente conversou no Conselho, então, no Municipal. Então, gente, assim... Né, tá dificuldade para todo mundo, mas eu acho que na melhor forma, cada um contribuindo de si o melhor, a gente vai conseguir passar nessa, né? Mas vamos cobrar sim, vamos cobrar de quem está lá em cima, para que a gente possa todo mundo ter direitos e deveres como o SUS nos oferece, e a gente não vai deixar acabar. Vamos à luta. Muito bem, Clarice, muito bom. Obrigado, suas contribuições, você discorreu aí sobre vários pontos muito importantes, né, que a Unidade Básica de Saúde, nosso Centro de Saúde, né, desenvolve. Muito bom. Queria pedir a Nayara mais um tiquinho aí de paciência, eu vou passar para a Joana Júlia e aí devolvo para você, viu? Eu passo para você, Nayara, tá bom? Vai dar tempo da gente fazer aqui nosso bate-papo ouvindo a todos. Joana Júlia. Joana Júlia está lá na região dos Amarais. Né? Oi. Bom dia. Bom dia, vereador. Em seu nome eu cumprimento todas e todos, né? É um prazer estar aqui, vim somar, né, esse debate que é muito importante, né? Que nós falamos da saúde, além de importante, muito cheio de problema, né? Muito, muito, muito. Então, eu fiquei ouvindo aí, eu vi umas falas muito boas e concordo com todos que foi falado, mas eu tenho uma posição um pouquinho diferente, com relação às unidades, elas estão perdidas, sabe? Os trabalhadores, coitados, eles estão cansados, eles estão perdidos. Quando se tem duas portas, então chega uma pessoa que está, por exemplo, que está com começo de infarto, ou que tem outras doenças, já é a primeira coisa, tem que passar naquela porta e dizer, olha, o que você tem, Então, primeiro faz aquele relatório para depois encaminhar, não, a sua porta não é aqui, sua porta é lá. Né? Então, eu vejo assim que a população está perdida, sem saber aonde vai recorrer, e as unidades também, porque até uns tempos atrás, nós do Conselho, recebia todas as informações que estava acontecendo, né, na cidade. Por exemplo, o Covid, como é que estava, na região norte, como é que estava.
de repente, essa informação foi cortada, né? Então, hoje, quando eu vou lá, e outras pessoas do conselho também vai pedir a informação, aí eles dão aquela informação assim para a gente. Por que isso? Porque a população vem pedir informação para a gente, sabe que a gente é do conselho, então quem que ele está procurando? É o conselho. Olha, eu preciso disso, não sei como é que eu faço. Olha, eu chego lá no centro de saúde, eu não sou atendida pela minha doença, porque só está atendendo Covid. Então, é tudo essas coisas. Então, o que eu observei durante essa pandemia para cá foi que está todo mundo perdido, né? A situação das unidades, acho que é tudo igual, né? Tudo igual. Eu só vi uma fala, né, na nossa reunião de conselho distrital, que o Aurélia é um centro de saúde muito bom, né? Até nessa pandemia, como é que foi trabalhado. Eu senti firmeza, mas os demais que eu visitei e que eu tenho contato, é assim, está levando, empurrando, sabe? Não está assim, dando fé e as informações para a população que ela precisa. Né? Concordo com eles, porque eles estão cansados, com certeza, né? Eu imagino a canseira que esse povo não está. Eu também reconheço isso. Mas precisa mais do RH para ajudar essa população, esse trabalhador, a atender melhor a população. A população não está sendo atendida de forma correta. É isso que eu fui no centro de saúde, eu briguei lá por causa disso. A população tem que ter o seu atendimento, tem que ter sua informação correta, do modo que ela precisa, do modo que ela merece. E não está sendo feito isso, pelo menos, no centro de saúde que eu fui visitar. Outra coisa que eu vou sair um pouquinho fora, né? Acho que eu vou sair um pouquinho fora, eu quero falar um pouquinho dos conselhos, né? Por exemplo, do nosso conselho por aqui, a gente, como do conselho, o que nós podemos ajudar as unidades de saúde, né? O que nós podemos reforçar essa unidade de saúde? Nós não está tendo, porque o conselho, a administração e as coordenadoras têm razão, porque elas também recebem ordem, a gente não é bem visto nas unidades. A gente quer ajudar, mas que forma? Como que a gente vai ajudar se nós temos uma limitação do conselho, né? Nós temos uma lei que fala das nossas contribuições, do nosso papel, e é só aquilo ali. Nós não podemos passar daquela contribuição que a gente tem na lei. Eu fico muito mordida com isso, porque a gente tem mais para dar, tem mais para ajudar, né? Temos coragem e queremos ajudar, e a gente não tem, então a gente é barrado ali. Então, em cima disso, dessa minha fala, eu queria fazer uma proposta, vereador. Sim, a nossa, eu sei que já meu tempo tá vencido. Isso. Mas ou reformular ou uma emenda na lei dos conselhos locais. Não sei como poderia ser isso, mas eu acho que é uma emenda na lei, abrindo mais a nossa participação como conselheiro dentro das unidades. Então, eu queria levar isso com proposta, porque a gente tem que rever isso. Nessa pandemia, eu vi coisas horríveis, briga nas portas, e empurra daqui, empurra dali. Eu não pude entrar lá dentro e dizer, olha, não é assim, vamos conversar. Não, porque eu tinha a minha limitação para poder chegar lá, né? Entendi. Então é isso, e muito, muito bom, foi muito bom estar participando aqui com vocês. Obrigada. Joia.
Obrigado, Joana Júlia, suas contribuições e a proposta em relação aos conselhos locais. Claro, vamos discutir com o Conselho Municipal e, havendo aí um consenso de haver alteração, a gente encaminha sem problema nenhum. Tenho certeza que a nossa bancada, né, Guida, vai estar à disposição para fazer essa discussão. Nayara, por favor, com você, querida. Obrigado por estar conosco aqui. Nayara é presidenta do Conselho Municipal de Saúde. Bem-vinda, Nayara. Bom dia a todos e todas e todes. Muito agradecida de estar podendo participar dessa atividade, junto com conselheiros, lutadoras e lutadores de valor aí, junto com outros vereadores também que estão presentes, além do Cecílio. E esse tema que o Cecílio traz em relação ao papel da atenção primária, especialmente nesse momento, né, da crise e do colapso que a gente está vivendo, né, do sistema de saúde de Campinas, né, a questão da pandemia, nós estamos aí com tudo vermelhudo aí no mapa, né, do estado de São Paulo, Campinas também, e estamos numa situação de colapso no sistema, né? Então, o que pensar desse processo de condução da pandemia que a gente está vendo? Eu não vou falar do país e do estado, vou tentar me localizar em relação a Campinas, e, assim, algumas informações que a gente precisa colocar, né? Mais de 70 mil casos em Campinas, quase 1.000 mortes, né? E com as UTIs de Campinas próximas de 100% a cada momento, né? Nós tivemos, tem uma alteração aí que aparece em 97%, mas, enfim, perto de 100% o tempo todo, né? A gente teve um relato, inclusive, que a gente recebeu em relação ao gripário do Mário Gatti, nos 3 primeiros dias de março, aquilo ali lotou, inclusive de pessoas com a faixa etária muito menor do que a gente espera sempre, né? E teve aquela ação que aconteceu no Hospital Metropolitano, que a gente, inclusive, valoriza que tenha sido feita, né? Onde aumentou o número de leitos de UTI também e de internação, inclusive leitos de observação. Foram criados mais leitos também na UPA Metropolitana e continuando da UPA Carlos Lourenço. Mas o que a gente está vendo nessa situação é que, mesmo com essas medidas, continua 100% de ocupação dos leitos. Ou seja, você está abrindo leito, né? E eles estão rapidamente sendo ocupados por pessoas, inclusive, mais jovens do que as que antes eram internadas. Isso é um sinal de que a nova cepa ou as variantes do coronavírus estão presentes aqui em Campinas. A gente tem alguns dados, inclusive, corroborados na apresentação que o Pedro fez na semana passada, na sexta-feira, perdão, dizendo que, por exemplo, agora em fevereiro, o tal do P1, né, que é a variante que foi apareceu em ela está presente em 42% dos casos na região sudeste e 67% em São Paulo, no estado de São Paulo. É muito já, né, evidente essa presença dessa variante, e isso faz com que a gente inclusive perca um pouco a referência. Além de todas as medidas que a gente já fazia, nós vamos ter que fazer com muito critério, né, a questão da lavagem de mãos, do uso de máscara, inclusive, que não pode ser só de pano mais, né, tem que ser uma máscara mais encorpada, né, o distanciamento, estar em ambientes abertos, né, e então a situação é muito assustadora. Eu quero dizer para vocês que eu estou bastante preocupada com a questão do colapso do sistema, e o que a gente está vendo é que essa abertura de novos leitos, ela é completamente insuficiente para dar conta da pandemia. Aliás, isso a gente tem falado disso da forma como Campinas trabalhou o Covid. Ela, na verdade, tem uma grande fragilidade, e tem a ver justamente com o tema que nós estamos debatendo aqui. Por quê? A atenção primária foi relegada a uma falta de protagonismo muito importante, né? Você tem que, como todo mundo já falou, você tem que combater o Covid ao mesmo tempo que lidar com as doenças que acontecem, continuam acontecendo. Então, quanto a isso, foi feita a abertura das 2 portas,
e foi feito o direcionamento do atendimento para o teleatendimento, a priorização dos casos de risco e tudo isso. Ocorre que, em Campinas, desde muito tempo, no mandato do Jonas, isso se aprofundou, mas antes disso já acontecia, a atenção primária nunca foi privilegiada. No mandato do Jonas, no final de 2019, nós chegamos a 36% de cobertura de estratégias da estratégia de saúde da família na cidade. Isso significa que nós, do Conselho, defendemos que a cobertura seja 75%. E para regiões vulneráveis, que seja 100%. Então, isso é muito baixo. E foi baixo exatamente porque o governo não fez concurso público para dimensionar aquilo que a Rita fala. Você tem centros de saúde com populações muito grandes para o número de profissionais que tem ali, e o processo de trabalho, por mais que você redimensione para ter acolhimento, as responsabilizações que a gente sabe que precisa ter, se você não tem uma equiparação desejável do número de equipes para a população que o território deve, né, que a abrangência do centro de saúde dá conta, você não pode conseguir ter isso adequadamente. Então, o governo, né, deixou, nos últimos anos, né, até 2019, o único concurso público que se fazia era médico, não se fazia concurso público para as outras categorias, deixou, inclusive, o concurso público técnico, que é isso que foi comentado aqui, que nós temos hoje. O concurso público para técnico de enfermagem não existe como chamar técnico de enfermagem, e é uma categoria excepcionalmente importante nesse contexto, seja de pandemia, seja das outras doenças que precisam dar conta da atenção primária. Então, e hoje nós temos um agravante. O governo Bolsonaro definiu que não pode haver concurso público até o final de 2021. Então, o que é cabível de ser feito é justamente a contratação emergencial que o Mariante falou e que outros falaram. E isso, apesar do que a Clarice comentou, de que eles estão, inclusive, coletando as informações das necessidades de contratação, o que eu ouvi da própria direção da secretaria, que eu tive contato recentemente, é de que eles estão esbarrando na questão da contratação, inclusive não priorizando, até onde eu soube, a contratação emergencial. E aí eu quero voltar no tipo de manejo que se foi feito em relação ao enfrentamento da pandemia. Se você concentra a sua forma de enfrentamento da pandemia só na questão hospitalar e não prioriza a atenção primária, não faz testagem rápida, não faz o monitoramento das pessoas que estão... porque foi feito... No início, vocês devem se lembrar, a testagem era feita só para quem tinha caso grave. Depois ampliou, conseguiu-se fazer a testagem, inclusive com mais rapidez, e ampliou para todos que aparecem com sintomas. Agora, nós do Conselho, e não só nós, na verdade, nós fazemos a defesa do ponto de vista do que a OMS defende. A testagem precisa ser feita de uma forma ampliada, inclusive daqueles contactantes de quem aparece com sintoma, inclusive considerando aquilo que foi contato antes do sintoma aparecer, para que como acontece em vários países, como Vietnã, como Austrália, Nova Zelândia. Agora, quem contacta com o contaminado, você, na verdade, faz aquele controle do que a pandemia precisa fazer. E aí você não evita, antes da hora, o processo de infecção e o isolamento que a gente precisa fazer dessas pessoas que tiveram contato com quem já tem o exame positivo e fazer a testagem, inclusive, para que essas pessoas que tiveram contato contaminem outros e elas sejam isoladas também. Então, esse é o processo que nós defendemos, que deveria ter sido feito no Covid, e não só o jeito que tem sido feito em Campinas, que é fazer o controle do ponto de vista do aumento de leitos, ou o controle do ponto de vista de quem já está contaminado. Então, isso é um erro crasso
do manejo da pandemia em Campinas, que faz com que a gente tenha esse nível de mortalidade muito mais alto até que o estado de São Paulo. Não sei se você sabe, do ponto de vista da taxa de mortalidade, Campinas tem a taxa de mortalidade mais alta do que muitas cidades de São Paulo e até maior do que o estado de São Paulo, porque escolheu fazer esse processo equivocado de não fazer a testagem rápida, com investimento nisso e com o monitoramento e o isolamento de quem contacta quem não está com sintomas, mas precisa ser isolado porque teve contato com quem tem os sintomas. Então, essa escolha que hoje a gente tenha esse nível de problemas e de agravamento da pandemia, junto com o que foi falado aqui, de uma atenção primária que foi esvaziada durante os governos, né, e que não faz o seu papel de inclusive, monitorar as outras doenças que precisam ser monitoradas com o número de pessoal adequado. Então, a gente fez um levantamento, eu encerro com isso. Nós fizemos um levantamento no ano passado, um levantamento amostral, até porque a gente não conseguia ter acesso ao levantamento da própria secretaria, que nos foi negado, o Cecílio lembra disso, durante a gestão em que ele era presidente. Nós passamos a gestão dele inteirinha tentando saber qual era o dimensionamento de pessoal, não conseguimos, então o próprio Conselho tomou a atitude de ter um monitoramento, a gente fez isso em julho, amostral, é claro, então não conseguimos fazer isso de uma forma abrangente de todos, porque não é nem nosso papel fazer isso, mas nesse levantamento nós identificamos o seguinte: faltam técnicos de enfermagem, faltam agentes comunitários de enfermagem e faltam equipe de saúde bucal, tá certo? E os demais profissionais, existe uma necessidade, mas não é tanto quanto essas categorias que eu acabei de falar. Então, por quê? Porque o esvaziamento da atenção primária foi deliberadamente feito durante o governo Jonas, os outros também, mas no governo Jonas isso foi aprofundado, onde a atenção primária não tem a cobertura, está muito longe de ter a cobertura necessária, porque ela, inclusive, desse ponto de vista, se ela tivesse sido priorizada, inclusive do ponto de vista da pandemia, como eu apontei aqui, no jeito de fazer a mitigação que eles falam, né, a condução do processo da pandemia, ela teria que estar trabalhando de outra forma hoje, com muito mais fortalecimento, com equipes muito mais, com centros de saúde onde tem mais de 40 mil pessoas, com mais equipes, ou até a construção de novos centros de saúde nos territórios. Esses territórios, por exemplo, onde você tem cerca de 40 mil, 50 mil pessoas para um centro de saúde, isso é inevitável, não é? Então, a falta de investimento na atenção primária vem de longe, pelo menos na década dos 2000, isso foi aprofundado, né? E a gente precisa, então, de ter mais construção de centro de saúde, mais contratação de pessoal, nesse momento, imediatamente, contratação emergencial, que é o que dá para fazer, inclusive, com essa proibição em nível nacional da questão do concurso público, e fazer isso se aproximar para a gente ter uma maior cobertura da atenção primária no território dos centros de saúde, no território da cidade de Campinas, especialmente nas regiões vulneráveis. Então, a gente defende isso muito, e essa cobertura ela é essencial, e a priorização da atenção primária no trabalho aí, seja com as doenças que não são Covid, quanto à questão do Covid. Obrigada pela oportunidade. Falando, a gente completa aí assim que a gente puder. Eu vou ter que sair às 11h15, impreterivelmente, porque eu tenho uma entrevista na sequência. Peço, então, desculpas antecipadas por isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, Nayara. Muito importante a sua fala. E, claro, se as questões que estão aparecendo aqui, depois a gente te passa, e aí depois você puder respondê-las, né? Quero passar para o Pedro Torinho, só antes de registrar que nós estamos aqui com a presença e a participação através das perguntas da nossa ex-prefeita Isalene Tiene, que faz uma saudação e pergunta sobre a saúde da mulher, como é que nós estamos, né? Também a Leila, que faz uma saudação e questiona sobre procedimentos considerados não urgentes, como exames que estão sendo protelados cada vez mais, né? E a Sueli, que também comenta sobre
os problemas são basicamente de gestão, e ela tem razão, né? São situações em que a gestão precisa ouvir os conselhos, precisa ouvir mais os trabalhadores, sem dúvida nenhuma, para poder ter um equilíbrio, né, no enfrentamento da pandemia e na situação, né, do atendimento à saúde no município. Eu quero chamar nosso companheiro Pedro Torinho, que é médico, trabalha nas unidades básicas de saúde e vive no dia a dia esta problemática toda, né, Pedro? Obrigado por você estar aqui com a gente. Palavra com você. Bem, bom dia, Cecílio, bom dia, Nayara, bom dia, né, a todo esse grupo de conselheiros locais aí que eu vi, o Devanir, a Clarice, o Mariante, a Maria da Paz, né, a Rita, a Lourdes, a Joana, um monte de amigos aqui. Bom dia a minha amiga vereadora Guida Caliço também, muito bom estar com vocês aqui podendo falar hoje. Parabéns pela atividade, viu, Cecílio? Eu acho importantíssimo esse foco do papel da atenção primária na gestão da crise que nós estamos vivenciando, né? E é lógico, a gente tem que começar hoje, né, aplaudindo aí as mulheres desse país que lutam, que enfrentam, que resistem. Um dia hoje, antes de mais nada, de luta e de demarcação da necessidade de mudança na maneira como esse país é governado, né? Porque a gente sabe que esse país é governado por um machista que não tem nenhum apreço pelo enfrentamento histórico das iniquidades de gênero nesse país, né? E esse 8 de março é um 8 de março que acontece no momento sombrio da nossa história, em que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, desde o começo da pandemia, em que nós já temos mais de 260 mil pessoas oficialmente definidas como vidas perdidas pela Covid-19, né? Um resultado absolutamente que poderia ser absolutamente minimizado, né, em que pese não 100% evitado, mas minimizado. Não precisávamos enfrentar a pandemia de forma tão precária como nós estamos enfrentando, sem vacina, sem estrutura, sem apoio público, uma equipe, um governo federal que não defende sequer o uso de máscaras, né, das medidas mais básicas que a gente poderia ter. Então, muito importante essa saudação a todas as mulheres desse país e o nosso compromisso com a luta, né, pela emancipação, pela superação dessas marcas do nosso povo. Então, assim, Cecílio, falar sobre a atenção primária, acho que muita gente já trouxe muitas questões, né? É importante lembrar que a gente está falando sobre um dos alicerces do acesso ao cuidado da saúde para toda a população da cidade de Campinas. De fato, já foi trazido aqui, né, a Nayara falou agora, existe um processo histórico acumulado de enfraquecimento da atenção primária na cidade de Campinas, que cobra seu preço, né, num momento de crise, de desgaste, de tensionamento do sistema, feito o que a pandemia nos impõe, né? É uma situação em que todas as estruturas da rede têm as suas fragilidades muito, muito nitidamente reveladas, né? E particularmente na atenção primária, o que nós vimos no começo da pandemia, de fato, houve uma incerteza sobre qual seria o papel da atenção primária na gestão e no cuidado nessa crise. A gente sabe que, por exemplo, houve países em que a atenção primária foi mantida lá no começo da pandemia, feita a Itália, e que a gente teve uma alta taxa de adoecimento de profissionais da atenção primária que ainda não estavam preparados para enfrentar a pandemia. Mas nada do que aconteceu no começo é o que a gente tem para fazer hoje. Hoje nós temos já um ano de convívio com essa doença, temos um ano já de consequências acumuladas, né, dos erros e acertos da gestão dessa crise, e, portanto, agora a gente já pode dizer que a gente tem mais informações suficientes para poder acertar mais e errar menos. E acertar mais implica necessariamente na gente fortalecer, sim, o papel que a atenção primária cumpre na crise da Covid, né? Vamos lembrar que a absoluta maioria dos casos de Covid-19 são casos leves, né? São casos que não vão exigir internação hospitalar, que não vão exigir cuidados que demandem algum tipo de assistência médica continuada, de assistência continuada à saúde, pelo menos do ponto de vista da doença em si, né? As consequências da Covid-19, dessa crise, elas acontecem em tantos níveis, acontecem do ponto de vista no nível social, no nível psíquico, no nível, né, individual, no nível coletivo, no nível biológico, acontecem em tantos níveis. Então a gente dá para passar horas falando do papel que a atenção primária vai ter no enfrentamento desses vários níveis dessa crise. Mas o fato é que
Em sendo assim, os elementos que a Nayara trouxe são muito importantes, né? Que se a maior parte dos casos não são graves, o que é a primeira coisa que a atenção primária tem condições de fazer muito fortemente nessa crise? Ajudar muito na tarefa de identificação, testagem e isolamento dos casos positivos como um instrumento para conter a pandemia, né? A gente teve várias experiências no Brasil e muito mais fora do Brasil, de contexto em que as equipes estavam articuladas com o trabalho no território, fazendo o rastreamento de contatos, fazendo a testagem em massa de contactantes, e isso é algo que, sem dúvida alguma, né, em havendo disponibilidade de testes e uma política de testagem que entenda que o teste deve ser compreendido como um recurso abundante na gestão dessa crise, não como um recurso escasso, e que devem ser construídas condições para que o teste seja disponibilizado em abundância e não tratado como um recurso que tem que ser, vamos dizer, administrado com cuidado, que ele pode faltar. A gente, então, tem condições de ver a atenção primária fazendo parte dessa cadeia de testagem em massa, né? Particularmente no Brasil, em que a gente propositalmente construiu a nossa rede de atenção primária em saúde, distribuída no território e com a presença de agentes que atuam no território, né? Para que a gente possa dialogar com a realidade brasileira de ter dificuldades importantes na mobilidade urbana, cidades espalhadas, distribuídas, né, por territórios muito amplos, como é o caso de Campinas, né, e uma série de outras características. Para além disso, né, a atenção primária tem, mais até do que os serviços hospitalares, que hoje se encontram absolutamente destroçados pela Covid, né? A gente vê que, por exemplo, os centros cirúrgicos estão sendo transformados em leitos de terapia intensiva improvisados para atender os pacientes de Covid, né? Cirurgias eletivas estão suspensas, ambulatórios hospitalares estão suspensos, né? Os hospitais são ambientes em que o impacto da Covid, do ponto de vista da estruturação dos serviços, é desproporcional, né? Então, se os hospitais estão realmente vivendo isso, na atenção primária a gente tem condições de sustentar uma série de outras ações de cuidado, né, que vão ser muito importantes para mitigar os outros impactos da Covid, como a perda da continuidade do cuidado nas doenças crônicas, a garantia da manutenção da assistência pré-natal. Alguém perguntou aí sobre a questão dos cuidados em saúde da mulher, né, que são muitos e exigem um papel importante da atenção primária. Então, nesse sentido, fortalecer a capacidade das equipes de fazer teleatendimento, assegurar fluxos distintos para que uma parcela importante dessas ações de cuidado continuado possa prosseguir, né, no decurso da pandemia, mesmo em fase vermelha, por exemplo, né, as ações de pré-natal, as ações de puericultura, de cuidado, né, à primeira infância, que são muito importantes para a gente poder identificar precocemente situações que cresceram, que aumentaram, inclusive, no decurso da pandemia, de vulnerabilidade da criança, né, de identificar precocemente acometimentos importantes da criança, desde situações de violência doméstica, situações de desnutrição, situações de outros problemas que podem aparecer, que tem, né, na unidade básica um observatório importante para acontecer. Agora, para tudo isso, você tem que ter, de fato, uma gestão que invista fortemente na utilização desses recursos, como no fortalecimento, né, da capacidade das unidades de empreenderem essas tarefas, de fazerem o uso desses recursos que as unidades dispõem. Elas dispõem de um amplo arsenal de recursos humanos, de pessoas para poderem cuidar das outras pessoas, né, e ajudem as unidades para localmente. A Nayara está saindo, um abraço para você, viu, Nayara? Parabéns aí pela força e pelo trabalho no Conselho. Mas uma aposta na otimização, na utilização plena do que esses recursos humanos que nós temos podem produzir, podem fazer de cuidado, né? A atenção primária, ela tem como característica, você sabe, né, Cecília, professor de atenção primária em saúde há 10 anos da minha vida, eu dou aula na universidade sobre isso. Ela tem como principal atributo, como principal potência, as pessoas, né? Na atenção primária você não tem grandes equipamentos técnicos, tecnológicos ali estruturados e lotados nas unidades. O que você tem é o contrário, é uma tecnologia humana do cuidado, desenvolvida e pensada sobre o cuidar e a responsabilidade com as pessoas. Então, né, fortalecer as unidades básicas de saúde é a gente investir fortemente no desenvolvimento de ações
criativas, estruturadas, continuadas no tempo e no território, pensadas em proteger, em cuidar, em manter as pessoas com o mínimo de prejuízos possível por conta da pandemia, por causa da cessação da mobilidade, da circulação das pessoas, por causa do isolamento que as pessoas vivenciam, né, e assegurar que os profissionais vão estar protegidos para fazer isso, vão estar municiados de informações, de apoio, de todas as formas para que essas medidas possam acontecer da melhor maneira possível, tá? Então, é investir nas pessoas. Por isso que quem falou aqui sobre ambiência e estruturação das unidades falou uma coisa importante, quem falou sobre a questão de se completar e de se ampliar o RH da atenção básica falou de coisas importantes, e quem falou da gestão disso também trouxe vários elementos centrais, né? A gente assegurar que as unidades estão abertas para acolher, para escutar, para absorver, e que elas vão fazer tudo isso ao mesmo tempo que estão cumprindo um papel importante na gestão da Covid. As nossas unidades têm condições de fazer isso, os nossos profissionais são muito qualificados e muito disponíveis para fazer isso, e para isso você precisa realmente de diretrizes muito claras da Secretaria de Saúde, com um processo muito claro de diálogo entre as estruturas da nossa rede para que isso possa acontecer, apoio às estruturas de gestão local, apoio ao trabalho para que isso aconteça como parte de um projeto, né? Essa crise, viu, Cecílio, da Covid, ela coloca sob teste também muito claramente a capacidade de operar um projeto de forma unificada e coesa das nossas lideranças políticas e técnicas, né? A gente vê, inclusive, que a nossa crise passa por um problema nessa questão da falta de um discurso coeso e articulado, pelo fracasso da presidência da República em fazer isso. A presidência da República ela naufraga absurdamente, porque é um discurso negacionista, um discurso violento, um discurso indiferente à vida, um discurso anti-SUS, um discurso privatista, tudo que é o contrário do que a gente precisava nesse momento, né? Um discurso que vem de remédio que não funciona para as pessoas, né? Uma série de escolhas que foram feitas, e a partir daí, né, a tensão e a pressão nos gestores de âmbito estadual e local se dobra, porque o Ministério da Saúde sempre teve, historicamente, um papel muito importante na formulação de políticas públicas para orientar os outros níveis de gestão. E aí, com o fracasso do Ministério da Saúde, que é hoje ocupado por uma figura que não tem nenhuma competência para estar lá, é uma vergonha mundial a gente ter um ministro da Saúde absolutamente incompetente, feito nós temos, né? A gente acaba vendo essa cascata. Campinas tem capacidade de enfrentar isso, eu tenho muita convicção disso. A gente tem um corpo técnico muito competente, muito comprometido com o SUS. Agora, precisa também dessa ação, dessa liderança, dessa ação de diálogo articulada, né, entendendo que cuidar das pessoas tem que ser parte central do projeto da nossa cidade nesse momento, né? Teve ações muito importantes, que não são ações das unidades básicas de saúde, como a requisição administrativa do Hospital Metropolitano. Isso tem que ser reconhecido e defendido, né? É uma ação corajosa e imprescindível, né? Mas a gente sabe que ainda pode ter várias outras ações no âmbito da atenção primária que podem ajudar a gente a cuidar melhor das pessoas. É isso, Cecílio, muito obrigado, né? E um prazer estar aqui conversando com vocês, querido. Obrigado, Pedro, mas tem mais duas questões que eu queria que você comentasse, que apareceram aqui. Uma, você tocou nessa questão nacional, e muito acertadamente, tem uma pergunta sobre o tratamento preventivo, não é? O que é isso? Tal. E uma coisa que você tocou, que é muito importante, que é o estabelecimento dos vínculos. Por isso a importância da gente ter uma unidade de saúde nos bairros, né? A unidade básica, o centro de saúde, com o seu corpo de trabalhadores completo, que aí ele pode trabalhar essa questão do vínculo, que é fundamental. Maravilha, Cecílio. Bem, que a partir de um certo momento passou a ser apropriada com má fé por parte de agentes públicos que queriam dar coragem para as pessoas para que elas se expusessem à Covid-19. Porque, veja, o governo federal ele apostou num negócio chamado criação da imunidade de rebanho. É isso que nós temos que colocar. Esse foi o cerne da estratégia do governo federal. Eles acreditavam que se o vírus circulasse o mais rápido possível, no maior ambiente possível da população, a gente ia sair dessa crise porque ia ser produzida a imunidade que acontece em muitas doenças, que é quando uma parcela grande da população adoece pelo vírus,
gera anticorpos e proteções, né, imunológicas contra o vírus, e a partir daí o vírus desaparece. Isso historicamente aconteceu com várias doenças, né, mas sempre é um custo muito alto, porque a Covid é uma doença que mata muito, né? Então, essa ideia da circulação, da imunidade de rebanho, ela é uma ideia que ela parte do pressuposto que muitas vidas vão ser inevitavelmente perdidas, coisa que já está demonstrado por N países que não é, né? Basta você ver a China, a Austrália, a Nova Zelândia, um monte de outros países que geriram essa crise muito melhor do que a gente. Então, da partir daí, eles inventaram mesmo esse discurso de que tem tratamentos que têm capacidade de prevenir a doença, tratamentos que, quando precocemente administrados, vão mudar o curso da doença e fazer um manejo da doença de uma maneira mais, garantir que ela evolua de uma forma mais leve. Infelizmente, para nossa tristeza e lamento, nenhum dos medicamentos que foi dado nesta situação mostrou eficácia, nem para prevenir a doença, nem para tratar precocemente a doença. O que previne Covid-19 é usar máscara direito, de preferência máscara cirúrgica, né, ou máscara de tecido dupla, fazer a limpeza das mãos com álcool gel, álcool 70 ou com água e sabão o tempo todo, evitar aglomerações de qualquer jeito e se manter a mais de 2 metros de distância uma pessoa da outra. São medidas que não são simples, a gente sabe, mas elas sim têm demonstrado e comprovado efeito de reduzir a contaminação pelo vírus. As medidas hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, saiu um estudo dia 4 de março agora, né, no Jornal da Associação Médica Americana, que infelizmente mostrou que a ivermectina não muda a evolução da Covid-19, né? Muita gente achou da ivermectina. Azitromicina, nenhum desses remédios funciona para Covid-19. Tem médicos que continuam prescrevendo isso? Eu não sei por quê, mas tem. Tem médico que acha que isso vai funcionar. Mas se você olhar a questão, né, do que existe de evidência científica para mudar o curso da Covid-19 em pacientes com esses quadros, não tem nenhuma evidência, né? Então, na minha opinião, não é algo que deva ser prescrito para os pacientes. Eu acho que cada paciente com seu médico faz o seu diálogo, né? Mas o fato é que não tem nenhuma evidência que comprove que isso funciona, ou seja, é a mesma coisa de prescrever qualquer coisa e, aliás, tem efeitos adversos, muitas dessas medicações, que faz com que elas devam ser evitadas. E aí, Cecílio, sobre a questão da completude das equipes, né, isso é imprescindível para a atenção primária funcionar, ponto final. Sem equipes plenas, completas, a gente já começa, a priori, a falhar em alguns dos pressupostos da atenção primária, que é a gente ter serviços lotados nas comunidades, com porta aberta, capacidade de acolher as pessoas, capacidade de ser quem dá resposta para 80%, 90% dos problemas de saúde da população, que faz o cuidado continuado das mesmas pessoas ao longo do tempo. Sem equipes plenas, a gente não vai ter isso, seja no contexto da Covid, seja fora do contexto da Covid. E no contexto da Covid, isso é mais importante ainda, feito eu disse, né, é uma pandemia, um problema que colocou sob estresse, sob teste, todas as estruturas que nós temos na sociedade, as estruturas de assistência à saúde, as estruturas de assistência social, as nossas estruturas de comunicação, o sistema político, está tudo sob teste e, infelizmente, em vários desses pontos, nós estamos vendo que a política neoliberal do Paulo Guedes, que o Michel Temer colocou, de corte de gastos, de limitação de contratação, que é contra o serviço público, ela está fracassando de forma assim, retumbante, né, e tem demonstrado que essas políticas, na verdade, são descomprometidas com a vida humana, né? E a gente sabe que as consequências disso estão sendo sentidas por milhares e milhares, aliás, por milhões de pessoas já nesse momento, já que nós já temos mais de 260 mil vidas perdidas, né? São seguramente alguns milhões de brasileiros que já têm algum ente querido, alguma pessoa próxima que morreu por essa doença, sem falar nos outros, aí sim, milhões de pessoas que têm que conviver com sequelas persistentes da Covid-19, né, que é um outro ponto que nós vamos ter que discutir no futuro, que são as estruturas de reabilitação para quem vive com sequelas da Covid. É isso, Cecília. Eu agradeço muito aqui a chance de fazer esse debate com vocês. Um abraço aos amigos dos Conselhos de Saúde. A gente precisa muito de um controle social muito ativo nesse momento. Então, parabéns pela composição dessa mesa. Obrigado, Pedro. Muito obrigado por suas considerações, valeu. Certamente nós vamos demandar a você outros momentos como esse para continuar discutindo a questão da saúde do nosso município. Você que tem experiência e está na lida, né? Está no dia a dia.
Muito obrigado mesmo. Eu vou passar para completar esta rodada com a nossa companheira Lourdes Menezes, que é do Conselho Municipal, é uma mulher, e certamente no Dia da Mulher, fechar essa rodada com a nossa companheira Lourdes, fechar com chave de ouro. Né? E depois eu passo para o Paulo Mariante, ele quer comentar uma pergunta, e peço a ele que, ao passar para ele, já fazer as considerações finais, para a gente depois fazer uma rodada aí de considerações finais bem rapidinha, tá bom? Só quero também registrar, e que é importante a gente salientar, que as unidades básicas de saúde, o centro de saúde, fazem um trabalho muito bom, entende? Nós não estamos aqui só trazendo críticas e esse diagnóstico todo para dizer que o serviço está ruim. Não, nós fazemos a crítica, mas nós também fazemos a defesa. Nós temos bons profissionais, como disse o Pedro Torim, não é? E nós temos serviços importantes nas unidades básicas de saúde. Quero deixar claro isso, ressaltar isso, não é? É o tal negócio, eu disse numa palestra que fiz outro dia, que nosso Sistema Único de Saúde, olhando para as unidades de saúde nos bairros, nos centros de saúde, nós temos que fazer a crítica, mas também fazer o acolhimento, né? Fazer a defesa. É por isso que nós estamos fazendo esse debate, e olhe, nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar discutindo, dialogando, colhendo sugestões para que ele seja cada vez melhor, até porque o nosso munícipe, né, o cidadão, merece o atendimento digno e humanizado. Certo, Lourdes? Com você, minha querida. Obrigada, vereador Cecílio. Quero agradecer aí ao convite, desejar um bom dia a todos que fazem parte aqui da mesa e também a todos os nossos ouvintes, em especial as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Conforme você falou agora, eu queria deixar que quando pego alguém criticando o SUS, eu fico muito brava, porque eu falo, gente, você conhece o SUS, você sabe o que é o SUS, você sabe por que o SUS está ruim? Não é o SUS que você tem que criticar, é a direção, a gestão, a questão dos nossos governos estaduais e federais, porque são eles os responsáveis por o nosso SUS estar na situação que está. São os gestores, são os grandes administradores, governadores e nossos prefeitos e principalmente o governo federal, porque a estrutura pensada para o SUS é a melhor que existe no mundo, é o maior exemplo de atendimento ao povo, é a estrutura do SUS brasileiro. Então, nós temos todo um arcabouço tão grande, pensado, criado e elaborado para que a população fosse bem atendida. Porém, não basta isso de estar na lei que rege a criação do SUS. É necessário ter o comprometimento político dos nossos governantes para que essa estrutura seja de fato útil, competente e ágil no atendimento à população. Então, quando o nosso querido Pedro Torim, nosso ex-vereador e candidato a prefeito, que infelizmente não ganhou, porque eu votei e queria que ele tivesse ganho, porque eu tenho certeza que hoje, durante essa pandemia, nós estaríamos com uma outra estrutura na área da saúde aqui em Campinas. E eu gostaria também de parabenizar aí você, a Guida, e a toda a bancada de esquerda da Câmara, porque nós temos que brigar por isso, por essa mudança na questão do olhar para os investimentos no SUS. Eu faço parte de um conselho local, que é na Vila IP, que, como disse a Nayara e o ex-vereador Pedro, tem mais de 40 mil pessoas que são focos de atendimento pela minha unidade, que, aliás, é muito bem administrada pela nossa coordenadora. Parabenizo toda a direção do meu centro de saúde, que é um pessoal muito guerreiro e muito trabalhador que está lá, e sabendo de todas as dificuldades que temos, pela falta de contratação, pela falta de equipamentos, pela falta de estrutura física, porque eu faço parte também do Conselho do Distrito Sul, e na nossa região nós estamos vendo que não é só a questão de falta de pessoal, mas a falta de estrutura física. Nós estamos com um problema sério que levamos para a Secretaria de Saúde no início do mês de janeiro ainda,
sobre a questão do CS São Vicente, que foi totalmente definido que aquele prédio não pode mais funcionar porque embaixo tem uma mina d'água que está causando rachaduras e a estrutura física pode cair. Então, foi transferido para um local longe de pontos de ônibus, onde a população não tem como chegar, principalmente idosos, doentes, cadeirantes, pessoas deficientes. Temos problemas na UPA São José, temos problemas no CS São Diego, temos problemas do CS Osiel. Dentro do Distrito Sul, são 17 centros de saúde com muita carência, não só na questão de profissionais, mas também na questão estrutural. Covid, problema seríssimo, como disse o Pedro Torinho. Não basta exigir dos nossos trabalhadores lá na ponta, no centro de saúde, porque não são eles que vão definir e resolver essa questão, são os nossos prefeitos, governadores e nosso presidente. Precisamos de mudança na forma de encarar essa pandemia. Estamos vendo aí que foi falado tanto pela Nayara quanto pelo Pedro Torinho, que a questão dos testes, nós sabemos, e foi amplamente divulgado, que milhares de testes, milhões foram usados para comprar testes que estão parados em balcões do governo federal, guardados e que estão sendo descartados porque estão com validade vencendo, e a prevenção correta, como disse o Pedro Torinho, que deveria ser feita a testagem antes de tudo, para daí sim dar um encaminhamento daquelas pessoas graves para a urgência e emergência das pessoas menos graves, fazer o isolamento dentro de casa com acompanhamento do seu centro de saúde, do seu médico, do seu ACS lá na sua região. Então, tudo isso é muito importante a gente deixar claro. Sem este acompanhamento, sem esta separação de duas portas para atendimento, o Covid não vai ter controle. E não temos, como disse o Pedro Torinho, remédio que previna a Covid. Nós temos como prevenção o isolamento, a máscara, o álcool gel e o distanciamento. Nada de aglomeração. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro para todos e mostrar que nós estamos fazendo uma luta muito grande. Por quê? Os investimentos não bastam ser usados para a Covid, como tem sido feito pelo nosso governador do estado de São Paulo, Dória, que fez uma coisa certa, que é investir na questão da vacina. Porém, por outro lado, ele tirou milhões do nosso orçamento da saúde, que seria usado para o atendimento das outras enfermidades, das outras problemas normais do dia a dia, que seria hipertensão, diabetes, a organização de centros de saúde, de hospitais, de investimento em estrutura, em equipamento. E isso vem acontecendo desde lá de cima, do governo federal até os prefeitos. Sem investimento é impossível termos uma saúde e é impossível termos a recuperação da nossa economia. Primeiro vamos cuidar da saúde, a economia vem depois. E, infelizmente, as medidas tomadas pelos nossos governantes foi de pensar na economia com reabertura, sendo que todo mundo deveria ter feito lockdown no começo da pandemia e não fez como deveria, por causa de reaberturas na hora errada para a economia. Hoje nós não temos nem saúde, nem economia. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser trazido com muita responsabilidade. E eu quero deixar claro que os nossos trabalhadores, nos nossos centros de saúde lá na ponta, eles são realmente pessoas muito capacitadas e muito comprometidas com a saúde e com o atendimento da população. E como disse a Joana e outros tantos aí, eles estão exaustos, eles estão precisando de serem sustentados, e essa sustentação só vem através
de equipes completas, como foi amplamente falado aqui, para ter gente suficiente para fazer o revezamento, para que eles possam ter os plantões e o trabalho normal, com tempo para descanso, com tempo para a família, porque todos nós, seres humanos, precisamos disso. Precisamos de ter as nossas horas de trabalho, mas precisamos das horas de descanso. E eles, da área da saúde, precisam também, e precisam do nosso apoio para isso. Mas para que eles possam ter, é necessário a contratação emergencial, e isso a gente tem falado desde a posse desta gestão do Conselho Municipal de Saúde. É necessário contratação. E até agora o nosso governo local e o nosso governo estadual e o nosso governo federal não fez isso. Então eu queria deixar bem claro as responsabilidades. População, não brigue lá com o seu médico, com o seu atendente, com a pessoa que vai te receber no centro de saúde. Vamos nos organizar como população e fazermos a nossa parte, cuidando do isolamento, cuidando de cada um dos nossos entes queridos, para que eles não peguem a Covid e não sejam vítimas. Os idosos e hoje também as crianças. Eu ouvi uma notícia, a última coisa que eu vou falar, eu vi uma notícia de que hoje, com essas novas cepas, a gravidade da doença é muito maior, que antes os médicos faziam os exames e olhavam, os pulmões estavam como o tal do vidro fosco, que aí o Pedro Torinho pode explicar melhor para a gente, que é médico, na fala de encerramento dele, e hoje os pulmões estão ficando completamente tomados como tuberculose com essas novas cepas, com uma doença ainda mais grave do que a inicial no começo, da primeira cepa, da primeiro tipo de Covid que tínhamos aqui no Brasil. E a sequência disso são pessoas mais doentes e que necessitarão de tratamentos mais longos e mais demorados para a reabilitação. Agradeço muito ao convite e gostaria de, mais uma vez, parabenizar pela atividade e parabenizar a todas as mulheres do nosso Brasil pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Muito bom. Gostei da sua fala, bacana, legal. Vou passar para o Paulo e pedir que ele faça aí o esclarecimento sobre a questão. Depois a gente vai passando para os demais de forma mais sucinta, né, porque nós temos mais 10 minutinhos para a gente encerrar nossa atividade. Mariante, com você, meu querido. Obrigado, Cecílio. Eu fiquei muito instigado pela pergunta da Valquíria, quero agradecer, inclusive. E ela menciona corretamente o teto de gastos, que é uma coisa criminosa, é um absurdo num país como o Brasil, com um grau de desigualdade, estabelecer um teto de gastos. Não dá para explicar isso, senão por uma política antipovo. Eu queria trabalhar uma questão que é um pouco é mais antiga e que a gente esquece, a gente não deveria esquecer. Primeiro exercício de memória nosso aqui. Vocês lembram da dengue? Ou será que todo mundo esqueceu? 2014, 2015, 2016. 20 mil, 40 mil, 60 mil casos, respectivamente. Óbitos. E na época a gente discutia que aquele buraco no quadro de trabalhadores, aquela defasagem do quadro de trabalhadores, pela demissão dos trabalhadores do Cândido, tinha uma relação. A gestão nunca quis assumir isso aí, como, aliás, a gestão não assume nada. Era o prefeito Jonas, o secretário Carmino, nunca tiveram a coragem de fazer essa discussão. E ficaram sequelas de lá. Ou as pessoas não lembram, gente que jogou licença-prêmio para frente, férias para frente. Isso teve um efeito num quadro de trabalhadoras e trabalhadores que já estava muito além do limite. E eu falo isso porque nós temos uma questão para fazer o debate aqui. Valquíria, concordo plenamente. Contratação por OS, se isso é bom, por que o Ouro Verde está naquela condição? 18 a 19 empresas operando lá, terceirização, quarteirização, não é solução. Contratação por OS não é. E basta ver o Estado, que quando botou os hospitais em gestão de OS, até o Tribunal de Contas do Estado, cá entre nós, gente, não é, né, nenhum lugar bolivariano, não. O Tribunal de Contas disse que nem econômico foi, gastou mais que seria uma gestão direta. Mas tem uma questão, Valquíria, que a gente não pode esquecer. Eles levantam, na hora que a gente fala da contratação, seja a contratação por concurso ou a que a gente está defendendo hoje, continuamos defendendo,
que é a contratação emergencial, como ela entra no quadro de trabalhadores? Trabalhadores, eles falam assim, mas tem um limite de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é outro crime, um pouquinho mais antigo, porque olha o absurdo que eles fizeram, eles botaram o mesmo percentual de limite de gastos para os 3 níveis da federação, para o município, para o estado e para a União, quando é óbvio que a União então nem se fala, e o próprio estado tem muito menos prestação direta de trabalho junto à população do que o município. Era óbvio que esse limite de gastos com o pessoal ia impor entre aspas, né? Mas acaba impondo, né? Porque senão o prefeito vai perder o mandato, ele acaba sendo uma marra. Então, para ser mais sucinto, eu queria colocar o seguinte aqui. Primeiro, nós precisamos que a gestão, com um mínimo de transparência, que é o que a gente espera, diga qual é o gasto hoje, qual é o percentual e o que pode ser contratado. Dentro disso, contratação emergencial é possível, tem que ser feita e através do que a Constituição prevê, uma contratação temporária, ela tem um prazo, mas é contratado, não tem OS, é contratado direto pela prefeitura e vai trabalhar na ponta, vai trabalhar onde está precisando. Isso é possível, viu, Valquíria? Então, vamos... Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, se o prefeito disser, mas eu não posso revogar, ele não está mentindo, mas aí o prefeito tem que ter a coragem política de dizer que essa lei ela é antipovo, ela é antidireito. Porque tem uma questão fundamental, e com isso eu concluo, que a gente tem que entender isso aí. Quando a gente está, como o Cecílio falou, quando a gente aponta os problemas na rede, no centro de saúde, não é dizendo que é contra, é para melhorar, porque não tem possibilidade de atenção ao direito à saúde que não seja o SUS. Vamos entender uma coisa, quando o acesso a uma consulta médica, quando o acesso a um serviço depende do dinheiro que eu tenho no bolso, eu não estou falando do mundo dos direitos, estou falando do mundo dos privilégios. A única possibilidade de direito à saúde, certo? Acesso amplo, correto e adequado, com equidade. A única possibilidade é no SUS, onde a gente, não é que ele seja de graça, a gente paga com orçamento, mas as pessoas não têm acesso conforme o dinheiro que tem no bolso, que é o que é da nossa história. A história do Brasil sempre foi assim, é a história dos privilégios. Vamos combater essa história dos privilégios com a luta pelos direitos. Eu queria saudar mais uma vez o debate, parabéns, não vamos abrir mão dessa bandeira fundamental. É o SUS, é o direito à saúde e a atenção primária é fundamental para a gente garantir esse direito. Muito obrigado. Obrigado, Mariante, muito boa a tua fala, valeu. Queria passar para a nossa companheira Rita Leles, para suas considerações finais, aí mais brevemente, e se tiver alguma questão que você queira comentar, fique à vontade. Rita. Acho que o seu microfone está fechado. Aí, agora sim, Rita. Vamos lá. Eu também quero registrar aqui os meus parabéns às nossas equipes de saúde, que estão trabalhando assim, de forma muito sobrecarregada e que mesmo com as restrições que o momento compreende, estão fazendo um esforço titânico para conseguir manter os crônicos, os pacientes das doenças crônicas, a puericultura, estão fazendo, tenho notícia das unidades também tentando manter alguns agendamentos que haviam sido feitos a fim de mitigar o efeito das doenças, né, do agravamento dessas doenças. Então, realmente estão de parabéns, embora a população não consiga vislumbrar o efeito e a grandeza desse trabalho. Mas a gente também está aqui enquanto conselheiro, enquanto coordenador de conselho distrital, à disposição da população para poder explanar isso e trazer esses devidos esclarecimentos, né? Também quero dizer, Cecílio, que é mais do que claro, existem vários relatos dizendo que quando um serviço está muito sobrecarregado, a mortalidade direta e indireta por doenças tratáveis, e elas aumentam consideravelmente. Então, o apelo que nós fazemos é que sejam realmente, a gente consiga ir junto com essa secretaria, através do diálogo, do consenso, o máximo da comunicação aberta e das tratativas, conseguir chegar a um consenso para manter, no sentido de manter as rotinas nas unidades.
porque nós sabemos a rotina de atendimento, o que ela pode proporcionar. Por todas as razões que o Pedro falou, que os outros companheiros também presentes falaram. Agora, se nós temos que fazer adaptações, que sejam essas estratégicas, e nós precisamos até mesmo disso para garantir os recursos que já são limitados. Então, esse subdimensionamento é uma questão crucial, é uma questão que vai ter que ser sempre debatida, e, no meu entendimento, agora mais do que nunca, porque a situação está extremamente caótica, né, Cecília? Então, o apelo que nós fazemos é a luta que nós temos que enfrentar, especialmente para combater esse subdimensionamento da saúde do SUS, tá? Um grande abraço, os meus agradecimentos pelo convite, estou sempre à disposição aí. Obrigado, Rita. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Você teve que fazer aí remanejamento, inclusive em horário de trabalho, né, para estar com a gente, mas é um serviço que você está prestando à população e com certeza relevante, né? Obrigado, viu, minha querida? Queria então passar para o Devani. Acho que está fechado ainda o seu microfone, Devani. Enquanto o Devani se prepara. Quero agradecer aqui o vereador Cecílio, né? Pode ir lá, Deva, a palavra é com você. Tem contribuído com a gente na defesa dos conselhos, e também o nosso coordenador Luiz, do Centro de Saúde de Quium, e o pessoal do Hospital Ouro Verde, doutor Kaique, doutor José Augusto, a Simone e a doutora Cíntia, que tem se esforçado, né, para nos apoiar aí no nosso conselho. E também a doutora Marta, que não tem dado aquela contribuição ainda, né, mas está no caminho. Eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, esse pessoal que apoia os conselhos, né? E do mais, tudo bem, meus parabéns para todo mundo e um abraço a todos. Joia, obrigado, Deva. Muito bem. Quero passar, então, para as suas considerações finais bem rapidinho. Joana Júlia, por favor. Pois é. Hoje eu acho que a gente conversou algumas coisas que estava faltando a gente conversar, né? Uhum. Essa pequena avaliação de cada região, de cada distrito, de cada unidade, é muito importante isso. Eu acho que o SUS, a gente não tem nem palavra para falar mal dos brasileiros se não fosse o SUS. O que ia acontecer nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, o que a gente quer é que essa população também, que a população que seja atendida adequadamente, né? Mas não depende só das unidades, porque as unidades também recebem ordem, né? Para poder distribuir o seu trabalho. Eu fico pensando como que está esses profissionais de saúde, né? É muita coisa, Eu estava vendo um depoimento de uma enfermeira, ela colocando, né, a situação que ela viveu e está vivendo dentro do hospital, que a mãe dela faleceu dentro do hospital e ela não pôde salvar a vida da mãe. Então, isso acontece, está acontecendo muito, né? Ela diz que ela está cansada, os amigos, os profissionais, os companheiros de trabalho estão tudo cansados. E a gente sente isso, que eles estão cansados mesmo, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Eles estão cansados ali, mas a população também está precisando deles. E muitas vezes a população estapora um pouquinho, perde a paciência, que não pode perder a paciência. Eu converso muito com a população. Gente, não vamos perder a paciência. O caos é muito grave, a situação é difícil. Então, vamos procurar
procurar em ajudar, não atrapalhar, né? Chega lá, brigar e chutar a porta, essas coisas não é coisa que se faça nesse momento que estamos vivendo. Nem momento nenhum, mas principalmente agora, nesse momento muito triste que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que um pouco isso. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer o convite, muito obrigado, valeu a pena. Estamos juntos. Obrigada. Obrigado, Joana Júlia. Muito boa sua fala, valeu. Quero passar, então, para a nossa amiga Clarice, fazer as suas considerações e, por fim, a Maria da Paz, tá bom? Então, Clarice, com você. Te agradeço, mais uma vez, meu amigo Cecílio, por essa oportunidade, e creio que vai ser a primeira de muitas que virão aí, né? Temos vários temas, vários assuntos para a gente discutir, mas eu acredito, eu creio que entre todos os problemas e dificuldades que a gente está passando, o diálogo é a melhor forma da gente atingir os nossos objetivos. Então, que possamos, entre nós conselheiros, as nossas unidades, gestores, possamos ter um diálogo sempre sincero. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, mas esse meio da tecnologia que nos permite a estarmos juntos, unidos, que possamos também nós estarmos orientando sobre o que está acontecendo nas unidades, sobre os nossos usuários, né? Então, que sejamos o meio, o canal, para que todos possam ser atendidos, mas no sentido único de ter um diálogo sincero com nossas gestões, desde lá do nosso centro de saúde, o coordenador da unidade, os nossos profissionais, que eles também, como todos falaram, precisam muito da nossa ajuda também, de nossa força. Então, que cada um de nós façamos um pouquinho para que essa população de Campinas seja atingida da melhor forma e viva o SUS para todos nós. E vamos atrás e vamos na luta. Obrigado, Clarice. Com certeza, viva o SUS, né, que é uma luta que nós precisamos fazer no dia a dia, constantemente. Antes de passar para Maria da Paz, quero agradecer a todos que nos acompanharam pela TV Câmara, aos nossos colaboradores aí da TV Câmara, trabalhadores que nos ajudam enormemente para poder a gente conseguir fazer esse trabalho aqui. A todos nosso muito obrigado. As pessoas que participaram, se registraram aqui, a Silvaneide Nascimento, Sônia Pop, o Ronald Pereira Júnior, Aparecida Silvia Melim, Isabel Silva, e a todos que nos acompanharam aí pela TV Câmara, nosso muito obrigado. Se tiverem outras perguntas e quiserem mandar, não tem problema, a gente está à disposição no nosso gabinete para receber essas questões, né, e encaminhar para os nossos convidados aqui e também fazer as respostas se estiver ao nosso alcance. Além do pessoal do nosso gabinete, muito obrigado por estar nos ajudando a fazer esse trabalho, também a equipe da TV Câmara. Nós estamos totalmente remotos, só o pessoal da TV lá no plenário nos ajudando a fazer essa transmissão, a fazer esse debate aqui. Muito obrigado a todos, viu? Maria da Paz, nós não poderíamos deixar de encerrar no Dia das Mulheres com uma mulher negra fazendo aqui, não é, o encerramento das nossas falas aqui, viu? Com você, minha querida, muito obrigado por estar conosco, né, defendendo o Sistema Único de Saúde e trazendo os esclarecimentos aí para a população. Da Paz, com você. Está fechado. Ainda está fechado o seu microfone, Da Paz. Calma que vai dar certo. Só... Ela está tentando abrir o microfone lá. Da Paz, você tem que aceitar uma mensagem. Chegou uma mensagem para você, aí você clica nessa mensagem aceitando, e aí abre o microfone, entendeu? Desativar. Agora sim. Sim. Deu certo. Está me ouvindo? Ah, sim. Bem, eu agradeço muito pelo convite. Espero que eu tenha somado bastante. Mas, assim, Cecílio, muito obrigada mesmo pelo convite. Mas eu queria parabenizar aqui todas as nossas equipes de saúde, do Centro de Saúde, por estar defasadas, mas nós estamos numa guerra, e eles são guerreiros, as equipes são guerreiras. Todas as equipes são maravilhosas,
O atendimento é maravilhoso, como você falou, a gente não está aqui para criticar, e sim para elogiar. A crítica não é dos funcionários, a crítica é da defasação que está em todos os centros de saúde, não é só aqui na nossa região. Então, eu queria parabenizar eles, porque eles são muito guerreiros e a gente está numa guerra. Uma guerra muito feia e não sei quando que essa guerra vai acabar. Infelizmente, eu estou até assim, apreensiva demais, que a gente está aqui na guerra e estamos presos, né? Eu estou presa aqui já há mais de um ano sem poder fazer nada, por conta dessa guerra que a gente está passando. Ou esse, não sei dizer se é o maldito Covid ou o quê? O que é isso, né? É uma coisa ruim para a gente. Eu estou aqui num estado de, digamos, de quase louca, sem saber o que fazer da vida, né? Porque para todo lugar é Covid, para todo lugar é Covid. Não posso sair de casa, porque já passei dos 50, infelizmente, estamos aqui presos, né? Mas os que têm menos de 50 estão saindo e estão passando para a gente, né? Então, a gente tem que se atentar a isso e ficar preso dentro de casa, que é o melhor lugar, como a gente falou que a gente gostava muito de fazer as nossas festinhas, vai fazer em casa, fica em casa, né? É essa a mensagem que eu passo para todo mundo, para a gente ficar em casa, mesmo doente, né? Que a gente fica doente, é o que tem um monte de gente, tudo feito louco aí, tá tudo louco aqui, os vizinhos, todo mundo louco, porque tá todo mundo preso, né? E essa guerra é muito grande, a gente vai ter que lutar contra essa guerra, se Deus quiser, né? E também, Cecília, antes de fechar, eu queria muito colocar aqui, na nossa reunião aqui, que a gente precisa muito de fazer um curso para os nossos amigos conselheiros, sabe? Porque o conselho precisa saber por que está ali, né? O que fazer por estar ali. Então, eu acho que precisa de fazer um curso para os conselheiros, porque a gente precisa colocar novos conselheiros, porque os velhos estão se cansando, estão morrendo, né? E a gente precisa colocar um conselho novo aí, cada 2 anos a gente precisa renovar conselho, e eu acho que seria uma coisa muito boa fazer um curso com os conselheiros. Então, essa é uma dica. Tá joia. Com certeza... Opa, diga lá, Paz. Com certeza da Paz, obrigado, viu? Desculpa, é que nosso tempo está encerrando mesmo, nós temos 2 minutinhos só para fechar. Obrigado, viu, da Paz, pela tua participação. Certamente a Lourdes poderia responder para ti, dizendo que sim, o Conselho Municipal está trabalhando, né, para fazer a atualização, né, para os novos conselheiros, né, sobre o papel de cada um, a legislação e tudo mais. Não vai dar tempo da gente responder aqui, obrigado, da Paz, mas ela está respondendo, inclusive, no chat, e nós ficamos muito gratos pela tua questão aqui no nosso debate. Obrigado, Clarice, obrigado, Lourdes, da Paz, Devani, Mariante, Joana Júlia, Rita, conselheiras e conselheiros que participaram conosco aqui no nosso debate. Nós queremos agradecer o cerimonial da Câmara, a todos os trabalhadores e o pessoal aí do nosso gabinete que nos ajudou a fazer isso. Agradecer a participação da nossa companheira líder de bancada, a vereadora Guida, que esteve aqui conosco, e dizer que foi uma satisfação estar com vocês. Fizemos anotações e nós vamos dar sequência aí no nosso trabalho de defesa do Sistema Único de Saúde e fora Bolsonaro. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Bora, obrigado, viu? Isso aí. TV Câmara, Campinas.